Boa noite a todos e a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao momento da reflexão da palavra do Senhor aqui no programa O Rei Está Voltando. Você pode estar neste momento compartilhando com os irmãos esta live. Nós iremos estar trazendo uma reflexão da palavra do Senhor em Marcos capítulo 3 e o verso 13. Você que deseja também, vai compartilhando com outros essa live para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Vamos estar agora aqui ao vivo. Você pode já estar aqui mencionando. Já quero fazer menção aqui. Alice e Rebeca já está conosco. Eu vou fazer esse momento agora interagir com os ouvintes aqui na rádio, anunciando a hora da palavra. E aí a gente continua aqui. Vá compartilhando essa live. Glória a Deus. E nós chegamos agora ao momento da reflexão da palavra do Senhor. Nós iremos estar fazendo. Você que tem estado escutando conosco através da rádio, nós também estamos ao vivo na nossa página no Instagram, Rose Paletó. Então você que deseja estar também participando da nossa live lá no Instagram, você é nosso convidado a estar neste momento conosco, ao vivo aqui pelo nosso Instagram. Nós iremos trazer uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, e o verso 13. Eu vou deixar aqui, fixar aqui nos comentários. Só um minuto, peço aos irmãos, compreensão, Marcos capítulo 3 e o verso 13. Nós iremos estar aqui. Já tem entrado conosco aqui também nosso querido Alan Adson, nosso primo. Também Ana Clara também já está aqui conosco. E a gente está feliz com todos os irmãos que já têm estado aqui. Eu queria ver se eu conseguia fixar o comentário. Não estou conseguindo. Mas tudo bem. Nós iremos estar tratando nesta noite acerca de as 3 etapas de uma chamada, certo? A gente vai estar trabalhando no texto aqui de Marcos, capítulo 3 e o verso 13. Também já tem chegado aqui conosco o nosso muito digno reverendo Beethoven Rezende, está também conosco na audiência. Glória a Deus. E aí a gente vai estar trabalhando Marcos capítulo 3 e o verso 13. Vamos ler para você ver o que é que está dizendo no livro de Marcos capítulo 3 e o verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E a gente vai ver 3 etapas que o Senhor Jesus vai nos mostrar acerca do chamado. Esse texto sagrado, ele revela o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para realizar uma grande obra. E que grande obra é esta? A obra de anunciar as boas novas de salvação. Então a gente vai ver que o próprio Jesus nos ensinou sobre essas 3 etapas de uma chamada. Então, aquele que é chamado, ele tem essas 3 etapas a cumprir. A primeira etapa é vinde. A segunda, a gente vai ver que é o permanecer. E a terceira é o ide. Então, se você tem um chamado do Senhor, essas 3 etapas ela tem que estar presente na sua vida. Primeiro tem que ser o vinde, depois o permanecer, depois o ide. Então, você tem que estar contextualizado nessas 3 etapas para você cumprir o chamado de Deus na sua vida. Vamos começar pelo 1. O que seria o vinde? A primeira etapa da chamada, ela é vinde. Mateus 11:28 é um texto maravilhoso em que Jesus vai dizer assim, a expressão do próprio Jesus é: vinde a mim todos os
os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Esse é o vinde. É um convite que Jesus faz, e esse alívio que ele faz é a primeira etapa extensiva à salvação. Eu quero também aqui fazer menção, está conosco nosso irmão Zé Roberto, Eleonora Dias também já está conosco. Você está no momento da reflexão da palavra do Senhor, no programa O Rei Está Voltando, que vai ao ar todas as quartas-feiras, certo? Então, nós estamos trabalhando Marcos 3:13. Eu tentei fixar o comentário aqui, não consegui, para que os irmãos tenham essa compreensão. Então, a primeira etapa é o vinde. E ele diz respeito à conversão. Aquele que ainda não conhece ao Senhor Jesus, mas ele diz, vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, esse cansaço chama-se um cansaço espiritual, é o cansaço da alma, é a angústia, a fadiga do pecado, da desobediência, herdado lá por Adão e Eva, que traz sobre todos aqueles que nasceram. Então, por um homem entrou o pecado na terra e por causa dele todos os outros fizeram pecadores. Por isso que nós somos pecadores. O pecado da desobediência herdado por Adão e Eva. E aí a gente também vai ver em Mateus capítulo 4 e o verso 19, Jesus vai dizer a Pedro e a André, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esta chamada é específica para o ministério. Então, Pedro e André estavam pescando e o Senhor vai lá e chama eles e diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É um chamado e tanto, né? Lindo e maravilhoso o que o Senhor faz ali na vida de Pedro e na vida de todos os demais discípulos, quando o Senhor vai convidá-los a vir e ele vai fazê-los pescadores de homens. Então é tremendo quando a gente para analisar esse convite que o Senhor Jesus faz. Mateus 4 também, ainda do 21 ao 22, Jesus vai dizer a Pedro, a Tiago e a João, e chamou-os, e eles no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. Então fala-se acerca deste chamado, o chamado ministerial, o chamado também daquele que precisa ouvir a voz do Senhor, dar ouvidos à voz do Espírito Santo e vir até o Senhor. Então, vinde é o primeiro chamado. O segundo, permanecer. O que é permanecer? A segunda etapa da chamada é permanecer. Lá em Lucas, capítulo 24 e 49, Jesus vai dizer assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Permanecer na cidade é ficar se preparando no quartel-general. Então, permanecer, é estar na presença do Senhor, é ter firmeza, é fixar os passos, é a cada dia você querer se tornar uma pessoa melhor, é você buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras, é você querer fazer a diferença na vida de alguém, é você, cada dia, fazer a diferença na vida de alguém. É você ser o diferente, é você receber do Senhor estrutura para que você possa permanecer na presença do Senhor. Quero fazer também aqui alusão ao nosso querido primo de Jair Paletó, também tem estado aqui conosco. Glória a Deus, amém, meu amado, bem-vindos. Esse é o momento da reflexão da palavra do Senhor, que vai ao ar todas as quartas-feiras com o programa O Rei Está Voltando, pela Rádio Web Mensageiros do Rei e por toda a rede PG de comunicação. E aí a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 versículo 14, que também vai estar assim escrito. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, no cenáculo. Ali quando eles estavam perseverando em oração, quando eles receberam poder do alto, quando foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus,
e a palavra do Senhor diz que lá eram mais de 120 almas, mais de 120 pessoas que estavam reunidas, eles permaneciam na fé. Jesus já havia sido morto, ressuscitado e já havia também sido ascendido, ou seja, já havia subido aos céus. Mas eles permaneciam em unidade. Então, a segunda etapa é você permanecer, é você criar meios para você permanecer fiel na palavra do Senhor. Como é que você faz isso? Lendo, meditando, jejuando, orando, buscando cada dia vencer o seu eu, o velho homem. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 19, Jesus vai dizer assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você precisa negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar o seu eu, negar aos seus gostos. Ah, quer dizer, irmã Rose, que agora se eu for ser cristã, se eu for seguir a palavra, eu não vou ter mais vontade? Tem sim. A sua vontade, o livre-arbítrio é a coisa mais linda, é o que o cristianismo mais tem, liberdade, livre-arbítrio. Você é livre para escolher. Mas quando você tem o conhecimento da palavra do Senhor, você diz assim, eu escolho estar com o Senhor. Então Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é negar as suas vontades, negar os seus desejos. Você agora vai dizer, eu quero fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é maior do que a minha. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas você tem que negar a si mesmo. Você tem que buscar a cada dia renunciar. Aí ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse tome a sua cruz é dizer que não vai ser fácil. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele já venceu o mundo. E aí Atos dos Apóstolos também, capítulo 2, do 46 e 47, vai dizer que diariamente eles perseveravam unânimes, unidade, na presença, em união, em conformidade. A palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. No sentido de firmar. Onde tem 2 ou 3 reunidos, tem um sentido de unidade, união. Então é isso que o Senhor Jesus ele quer quando ele fala nesse sentido. E aí a gente vai ver que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, por que a igreja crescia? Porque ela estava unânime no mesmo pensamento. Elas perseveravam em oração, em jejum e no mesmo pensamento. De quê? De estar levando a palavra do Senhor. Quero também saudar aqui a nossa querida irmã Deta Alves, que está conosco. A nossa querida amiga Rebeca Estrela, também ali do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, também está conosco aqui. Seja bem-vinda. Se você puder também estar compartilhando esta live, você vai ser um cooperador e já vai estar fazendo o ID do Senhor. Você vai estar aí, de certa forma, anunciando a palavra de Deus de uma forma bem sucinta, bem simples, mas o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Nós não estamos aqui divulgando placa de denominação de igreja, não. Nós estamos aqui difundindo, propagando o evangelho do Senhor. Palavras de salvação, palavras de boas novas. É essa a nossa intenção, é esse o nosso propósito. Então, a última etapa desse texto de Marcos é o ide. A gente já falou do vinde, que é aquela condição primeira, que você tem que vir, você tem que ouvir a palavra e você tem que vir para o Senhor Jesus. Você tem que negar a si mesmo, você tem que ser uma pessoa diferente. Permanecer, então você tem que estar permanente na palavra do Senhor. E a última é o ide. Se eu vim, fui transformado, se eu permaneço, já tenho conhecimento da palavra do Senhor, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o ide, é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós estamos propagando a palavra do Senhor. Então, a terceira etapa de um chamado é ide. Marcos capítulo 16 e o verso 15, Jesus vai dizer, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é ir por todo mundo. Que todo mundo é esse? É a tua casa, é a tua rua, é o teu bairro,
é a tua cidade, é o teu estado, é o teu país, é a nação. Como é que eu faço? A gente tá aqui, quantas pessoas não são alcançadas? Você tem seguidores que te seguem no teu Instagram, por vários outros lugares, e você faz o quê? Você está propagando a palavra do Senhor. Você está cumprindo o ID. Com uma simples live como você está fazendo aqui agora. Seja também bem-vinda, nossa querida, a irmã Aline Xavier, aqui da Congregação de Água Fria 1. Glória a Deus. Então, você faz o ID quando você dá uma palavra de conforto, quando você dá testemunho que edifica no seu ambiente de trabalho, seja na escola, seja na universidade. Onde você estiver, você pode ser luz na vida de alguém. Você pode fazer a diferença. Então, em 1 Coríntios, capítulo 9 e o verso 16, vai estar escrito assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Não é uma escolha pregar o evangelho. É uma ordem. Ide por todo mundo. Então, eu tenho que ser propagadora das boas novas. Se eu recebi esse evangelho que transforma, que muda, que faz você uma nova criatura, que dá esperança para você, porque ele vive. Ele vive. E eu posso crer no amanhã, então eu tenho que ser o quê? Uma propagadora da palavra do Senhor. Está aqui também conosco a nossa querida Lisa Rodrigues, a psicopedagoga também ali. Glória a Deus. Também a nossa querida vizinha, Jane Castro, bem-vindo, amada, boa noite. Nós estamos refletindo a palavra do Senhor em Marcos 3 e verso 13. E aí a gente vai ver também em Atos, capítulo 13, 4 e 5, vai estar escrito assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciar a palavra de Deus. Então iam. Os discípulos da igreja primitiva, eles iam, propagava o evangelho. Então, eu e você também devemos fazer a mesma coisa. E para a gente concluir essa reflexão, as 3 etapas do chamado, eles revelam a necessidade nossa de se preparar e ser obediente ao Senhor em cada fase da chamada. Seja no vinde, eu estou sendo obediente, eu estou ouvindo a voz do Senhor e eu estou obedecendo. Permanecer, eu estou permanecendo, então eu estou sendo obediente. E no ide, eu estou sendo mais obediente ainda porque eu estou cumprindo a ordem do Senhor. Então que nesta noite você possa estar ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa é a promessa que o Senhor Jesus tem dado a muitos. Então, se você está cansado, nesta noite o Senhor diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Se você já veio ao Senhor, permaneça. Permaneça na presença dele cada dia mais, ouvindo a palavra do Senhor, fazendo a diferença para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Glória a Deus. Paz do Senhor também, irmã Roberta Carina. Glória a Deus. Então, você pode sim estar permanecendo, ouvindo a palavra do Senhor, cada dia mais. E depois, você vai obedecer quando você cumprir o ID. Quando você ouvir o chamado do Senhor para dizer: eu quero fazer as boas obras. Quem está nos ouvindo, acompanhando aqui pela Rádio Web Mensageiros do Rei, vai ficar com um louvor agora, enquanto a gente vai se despedir dos irmãos aqui no Instagram. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que estão aqui neste momento. A palavra do Senhor nos trouxe essa reflexão e a gente está aqui todas as quartas-feiras para trazer a reflexão da palavra do Senhor. Sou grata a Deus pela vida de vocês. Obrigada a todos. Quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, nós estamos aqui de volta, trazendo a reflexão da palavra do Senhor. Iremos orar sim, irmã Roberta, pela sua família. A gente sempre está apresentando, tá certo? Vou colocar aqui também nas anotações da nossa querida irmã Roberta, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado em sua família. Então, obrigada a todos e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Se você quiser rever essa live, ela vai estar salva no nosso IGTV, vai ficar aqui
E aí também a gente depois posta lá no nosso canal no YouTube. Então, se você puder, vai lá, acessa de novo e você escuta ela desde o início. Se você chegou já no finalzinho, você vai lá e escuta a ministração por completo, tá certo? Quero deixar também a paz do Senhor, nosso querido irmão Josvaldo Alves, coordenador da mocidade aqui de Água Fria. Obrigada a todos, a paz do Senhor.